Olá a todos e bem-vindos. Já alguma vez olharam para o vosso animal de estimação, talvez com uma doença crónica ou um comportamento estranho, e sentiram que havia ali algo mais, algo que os tratamentos normais não conseguiam resolver? Pois bem, hoje vamos mergulhar numa ideia que é mesmo fascinante. E se os nossos animais de estimação fossem, na verdade, um reflexo, um espelho das dinâmicas escondidas da nossa própria família? A questão é mesmo esta, não é? O que é que eles nos estão, afinal, a tentar dizer? Nós damos o melhor cuidado, a melhor comida, todo o nosso amor, mas mesmo assim, a verdade é que às vezes aquela ansiedade, aquelas alergias ou até doenças mais graves simplesmente não desaparecem. E se o problema, a raiz de tudo, não estiver só neles, mas sim em todo o sistema familiar onde eles vivem? É exatamente aqui que entra, bem, esta tal ligação invisível. Estamos a falar daquelas condições que, parecem não responder a nada. E a frustração que isso causa é enorme, claro. O que esta abordagem nos diz é que, se calhar, aquele sintoma físico ou aquele comportamento estranho do animal é só a ponta do iceberg, a manifestação de um desequilíbrio que vai muito, muito mais fundo, lá dentro da família. E a origem disto tudo muitas vezes não é física, é emocional, é energética. Pensem nisto, as nossas casas são como ecossistemas de emoções, de tensões, de histórias que ficaram por resolver. E os nossos animais? Bem, com aquela sensibilidade incrível que eles têm, eles estão completamente sintonizados com essa atmosfera. Eles acabam por absorver tudo aquilo que não é dito, o que fica no ar. Ok, então, para percebermos como isto funciona, temos de olhar para a base desta abordagem, a constelação familiar. Esta é uma abordagem que foi desenvolvida por um psicoterapeuta alemão, o Bert Hellinger, e a ideia principal é que a família não é só um grupo de pessoas. Não, é um sistema todo interligado, que é governado por uma espécie de leis que não se veem. E a palavra-chave aqui é padrões. Padrões que se repetem. O que a constelação familiar faz é mostrar como é que traumas, segredos ou até pessoas que foram esquecidas em gerações passadas, como tudo isso continua a ter um eco, a vibrar no presente e a afetar, sem que ninguém se aperceba, os membros da família de hoje. E sim, isso inclui os animais. É importante perceber, isto não são regras de moral, tipo certo ou errado. São mais como leis da natureza, sabem? Tipo a lei da gravidade. Quando estas ordens do amor, como Hellinger lhe chamou, são quebradas, o sistema familiar entra em desordem, em desequilíbrio. E essa desordem vai ter de se manifestar de alguma forma. E onde é que ela aparece? Muitas vezes aparece justamente nos membros mais sensíveis e leais desse sistema. Então, que ordens são estas, afinal? Vamos ver. A primeira é o pertencimento. A ideia é simples. Toda a gente tem o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído, quer seja um filho que não chegou a nascer, um ex-parceiro que foi importante ou um familiar com quem se cortaram relações. Se alguém é esquecido, o sistema vai tentar, de alguma forma, lembrar-se dele. Depois, a hierarquia. Basicamente, quem chegou primeiro tem precedência. Os pais vêm antes dos filhos, o primeiro casamento antes do segundo. É uma questão de ordem. E por fim, o equilíbrio. Tem de haver um equilíbrio justo entre o dar e o receber nas relações. Se não houver, as coisas não funcionam. Quando uma destas leis é quebrada, bem, o sistema vai tentar compensar. E é aqui que tudo se liga. Chegamos ao ponto central. Onde é que os nossos animais entram nisto tudo? Pois bem, eles funcionam como bioindicadores. Imaginem que eles são uma espécie de barómetros vivos que medem o clima emocional e sistémico da nossa casa. Esta ideia deles serem como esponjas é perfeita, na verdade. É que por um amor e uma lealdade que são absolutamente incondicionais, os nossos animais acabam por absorver as tensões que nós, se calhar, não conseguimos ou não queremos ver. Eles sentem aquela tristeza de um luto que não foi chorado, a ansiedade de uma discussão que ficou por resolver, a dor de alguém que foi excluído da família há muito tempo. E atenção, isto é um ato de amor completamente inconsciente. Eles não fazem isto de propósito, claro que não. É quase como se eles dissessem: olha, isto está muito pesado para ti que eu amo tanto. Deixa-me levar um bocadinho deste peso. E ao fazerem isso, o que é que acontece? Eles tornam visível, através de uma doença, de um comportamento estranho, aquilo que estava escondido no sistema. Vamos a exemplos concretos, para isto ficar mais claro. Pensem nisto. Quantas vezes não se ouve dizer que um cão desenvolveu um cancro ao mesmo tempo que um dos donos? Ou então, um animal que é tratado como se fosse um filho que nunca nasceu, por exemplo. Aí está a ser colocada no lugar errado, a quebrar a lei da hierarquia e a carregar um fardo que não é dele. Ou até um animal que, de repente, manifesta a angústia de um trauma antigo da família, como a dor de um avô que esteve na guerra. Isto não são de todo coincidências. São o que se chama de emaranhamentos sistémicos a vir ao de cima.
Ok, mas então como é que se lida com isto na prática? É aí que entra a constelação familiar veterinária. É um processo terapêutico que serve exatamente para isto, para trazer à luz estas dinâmicas escondidas e, com isso, tentar restaurar a ordem no sistema. O foco aqui, e isto é muito importante, não é tratar o animal em si, mas sim descobrir a quem ou a quê é que ele está ligado por esta lealdade invisível. A pergunta é, o que é que esta doença nos está a contar? Que pessoa esquecida é que este animal está a representar? É esta ligação, é esta teia invisível e inconsciente que se chama emaranhamento. E um pormenor muito curioso: o animal nunca está presente na sessão. Nunca. O trabalho é todo feito com o tutor. Normalmente, usam-se bonecos ou outros objetos para representar os membros da família. Assim, consegue-se visualizar o sistema. E a forma como estes representantes se posicionam, a dinâmica entre eles, revela exatamente onde é que uma daquelas ordens do amor foi quebrada. Isto permite que a dinâmica que estava escondida se mostre e, a partir daí, pode começar-se um movimento para curar isso. Isto é mesmo a chave de tudo. Aquela alergia na pele do cão ou a ansiedade de separação do gato, isso não é o problema. Isso é o sintoma, o sinal de alerta. É, na verdade, um convite para olharmos para o que está debaixo do tapete, para o que está por baixo da superfície, para aqueles traumas e desequilíbrios que, esses sim, precisam mesmo de atenção e de serem curados. E quando finalmente se consegue olhar para a causa real, para a origem do problema, bem, o resultado pode ser absolutamente transformador. E não é só para o animal, é para a família inteira. A perspectiva muda radicalmente. Deixamos de ter um sistema em desordem, com o animal a carregar um peso que não é dele, e passamos a ter um sistema onde a ordem é reposta. E o que é que acontece ao animal? Ele é libertado daquela função de sinal de alerta e pode finalmente ser só um animal. E o sintoma? Muitas vezes melhora ou até desaparece por completo. Porquê? Porque a mensagem que ele trazia foi finalmente escutada. No fundo, o ponto é este. Quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa própria história, pelas nossas emoções, pela nossa família, estamos a libertar os nossos animais de um fardo que, na verdade, nunca foi deles. A cura deles, na realidade, começa com a nossa. Esta frase resume tudo na perfeição. Já não se olha para o animal como um problema isolado, mas sim como uma peça de um puzzle muito maior, um sistema onde está tudo ligado. E é precisamente nesse todo que está a chave, a verdadeira solução. Portanto, fica aqui uma reflexão para todos. Da próxima vez que olharem para o vosso companheiro de quatro patas, se calhar a pergunta a fazer não é o que é que se passa contigo, mas sim o que é que tu me estás a tentar mostrar sobre mim, sobre a minha família. Muito obrigado por terem acompanhado esta análise.